E como fazer uma redação perfeita. 10 dicas que definitivamente vão alavancar e vão bombar a sua redação. Sem mais delongas, se gostou do tema, já estrala o dedo aqui no like, deixe seu comentário que é muito importante para poder disseminar a educação para o Brasil. Então bora aqui na dica número 1, bora cotovelar a cara da prova. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Evandro Galeazzi. Hoje eu vou te passar a base para você fazer sua redação perfeita. As 10 dicas que você pode aplicar hoje e já aumentar de modo absurdo a sua nota na redação. A primeira dica diz respeito a quando você pega a sua redação na mão. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer assim que você pega a redação? É claro que é óbvio, né? É começar a ler o texto motivador para ver o que a banca espera que você aborde na sua redação. Então, primeira coisa, pegou o texto na mão? Começa a ler aquele texto motivador e não só ler. É aqui que tá o hack, tá? É você grifar as ideias principais daquele texto para poder ter mais clareza na hora de você aplicar na sua dissertação, na sua redação. Então, grifa aquelas ideias principais que com certeza vai te ajudar a dissertar de modo muito mais tranquilo, de modo muito mais seguro. A dica de número 2 é você pegar as próprias ideias que você tem na cabeça e aplicar na redação, de modo que você faça um rascunho lá com as suas ideias principais. Então vamos supor que o texto, que o tema esteja abordando poluição ambiental. Você pode falar sobre desmatamento, você pode falar sobre a poluição sonora, você pode falar sobre os impactos que as empresas produzem, descartando o lixo de modo incorreto. Então são ideias que você tem na hora ali, que você vai colocar no seu rascunho, naquela parte branca em cima, para depois você começar a selecionar as melhores, tá? E aí a gente já entra na dica de número 3, que é você selecionar essas melhores palavras-chave, essas melhores ideias para você poder aplicar na sua redação e descarta aquelas que não tem nada a ver com o tema, com que o redator esteja pedindo, tá? E pessoal, para quem acha que essas dicas vêm do nada, nada vem do nada. Para eu conseguir passar e compilar essas dicas para vocês, eu fazia a média de 2 redações por dia em mais de meses. Eu paguei professor particular para poder me ajudar e eu também frequentei várias aulas no YouTube, várias palestras no YouTube para poder compilar essas dicas e trazer sempre o da melhor qualidade para vocês. Eu também tinha dificuldade com redação, eu também era muito ruim e achava que não tinha importância. Quando eu fui perceber, foi quando eu reprovei nas primeiras provas que eu prestei e depois que eu compreendi o poder da redação, eu comecei de fato a ser aprovado. E foi aprovado no Enem, fui aprovado em 3 graduações em faculdades federais para curso de engenharia, fui aprovado para soldado da Polícia Militar e também para Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então nada vem do nada, essas dicas são específicas e compiladas para vocês, então aproveite. Sem mais delongas, bora agora pra dica de número 4. A dica número 4 é mais que algo pessoal, tá? Algo que eu utilizo para poder ter mais ideias ainda para redação. Eu sei que tem provas que é impossível você ter a redação junto com a prova objetiva. Se não tiver, tudo bem. Mas se tiver a opção de você fazer a parte objetiva e depois a redação, começa pela objetiva, pelas questões mais tranquilas. Por quê? Porque talvez você pega algum texto de alguma questão da parte objetiva que tenha a ver com a sua redação. Você consegue ter mais ideias ainda para poder aplicar na dissertação e ter muito mais resultado. Dica de número 5, tá? Dica número 5 é importantíssima. Evite palavras muito rebuscadas, palavras difíceis, porque você não vai estar do lado do seu redator para poder explicar para ele o que você está querendo dizer com aquelas palavras, tá? Então, linguagem simples, linguagem de boa. Tente, o objetivo da redação é o quê? É você falar pouco, tá? Mas com palavras que querem dizer muito. Então, resumir bem as ideias do texto para só o que realmente interessa e o que tem valor na sua redação. Dica de número 6. Evite a linguagem popular. Termos populares, tá? Por exemplo, aquela pedra no meu sapato, desde os primórdios da humanidade. Evite essas gírias, porque isso só deixa a sua redação mais pobre. Porque muita gente se utiliza desses termos para colocar em redação e sua redação se torna só mais uma em meio à multidão. Então, para poder se destacar e para realmente alavancar a sua nota na redação, utilize outros termos, fuja desses jargões populares, tá? Isso vai te ajudar demais. E pessoal, se tá gostando desse vídeo, já estrala o dedo aqui no like,
deixe seu comentário, porque isso é muito importante para poder disseminar e alavancar o conhecimento pelo Brasil, tá? Para ajudar ainda mais pessoas e te ajudar também, porque aí eu vou saber que você gostou e vou produzir ainda mais conteúdos relacionados a esse tema, tá? E a dica de número 7, use elementos coesivos na sua redação. Então, utilize pronomes, utilize conjunções, porque isso enriquece o seu texto e vai mostrar para o corretor que você realmente tem o domínio da escrita e vai mostrar para ele que realmente você sabe articular bem as palavras e de fato alavancar a sua redação. Quando o redator bater o olho, que ele vê elementos coesivos, pronomes, quando ele vê conjunções, tudo muito encaixadinho ali, tudo muito redondo, com certeza ele tende a subir muito e muito a sua nota. Dica de número 8, elabore a sua conclusão, a sua proposta de intervenção, sempre com ideias que você abordou ao longo do texto. Então você não vai fazer sua conclusão totalmente diferente das ideias que você abordou no seu desenvolvimento, na sua introdução. Deixa uma coisa mais redonda. Tudo aquilo que você abordou no seu desenvolvimento, principalmente, você vai colocar na sua conclusão, resolvendo com meio de intervenção aquele problema que você abordou ao longo do texto. Dica de número 9, que muita gente erra, tá? Cuidado com gírias. Falar mano, colocar abreviações em redação, salvo alguns casos, não se coloca abreviação, tá? E também não se coloca gírias. Você tem que se utilizar em redações da linguagem informal. Gírias pode ser usado em que contexto, Evandro? No contexto de roda de amigos. Para redação é só linguagem formal. E dica número 10, e não mais importante, dica fundamental para você ter uma redação excelente. Muita gente peca nisso, é que na hora, antes de você passar para a folha definitiva e entregar para o corretor, você não fazer uma boa revisão da sua redação. Então revise tudo aquilo que você colocou, revise pontuação, revise a conjunção, revise escrita de palavras, para na hora de passar para a folha principal e você entregar para o corretor, não ter vários erros e você não perder ponto por bobeira. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que você tenha curtido, que você tenha gostado. Foi de coração, até o próximo vídeo. Aqui na descrição tá o nosso Instagram, segue lá para ter ainda mais dicas específicas para a prova, seja para vestibular, para Enem ou para concurso. Tamo junto e lembre-se sempre, cotovelada na cara da prova, bora pra cima e é só o começo.